Hoje é 19 de março de 2025, estou na sede da emissora Som Maior FM de Criciúma. Eu tenho o prazer de entrevistar o radialista, jornalista, radiodifusor, professor Adelor Lessa. Tudo bem, Adelor? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar contigo aqui. Adelor, vamos falar então um pouquinho da tua trajetória profissional, que é muito rica e é um dos principais personagens, não só do rádio, mas como da mídia, não só de Santa Catarina, né? Não só do sul de Santa Catarina, como o resto todo do estado. Você é de onde? Você nasceu onde, Adelor? Eu nasci em Araranguá, nasci no final da década de 50 e comecei, inclusive, meu trabalho no rádio em Araranguá, na Rádio Araranguá. Como é que foi esse início nessa vida do rádio? Eu sempre fui sempre gostei muito de rádio, desde garotinho. E quando cresci, ao longo da minha caminhada, eu trabalhei com jornal, com televisão, com todos os veículos, todas as possibilidades, mas a minha paixão é o rádio, eu sou muito apaixonado pelo rádio, é a minha preferência. Então, isso ficou latente, muito forte, desde quando eu era garoto, na minha casa, lá em Araranguá. Minha mãe tinha um rádio na cozinha, do lado da pia, assim, entre a pia e a geladeira, tinha um rádio grande, e que eu ficava ouvindo diariamente rádios como nós tínhamos na época ondas curtas, ondas médias, então não tinha o FM na época ainda, então era aqueles rádios que a gente trocava de faixa, e como o espaço não era tão ocupado, então a gente conseguia daqui sintonizar rádios do Rio de Janeiro, rádios do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo e tal. Então eu tinha marcado no dial do rádio esse, e com um papelzinho colocado embaixo do rádio, rádio tal, rádio gaúcha, rádio Tupi, rádio Globo, rádio Bandeirantes, rádio Guaíba. Eu tinha várias rádios que eu ouvia em cada horário, então eu tinha marcado a rádio e o horário que eu ouvia. Sou apaixonado por futebol, então eu ouvia, e gostava muito de notícia. Então eu ouvia, tinha o correspondente isso, tinha tal programa. Então a minha paixão pelo rádio ficou latente ali. E a minha mãe foi professora durante muito tempo. Minha mãe, muito esperta, muito atilada, ela disse, um dia me pegou pela mão e me levou, eu tinha 13, 14 anos, me levou na Rádio Araranguá, no centro da cidade, subiu a escada lá, ficava em cima, subiu a escada e disse, eu quero falar com o gerente da rádio. A senhora marcou com ele? Não. A senhora conhece ele? Não, não conheço. A senhora que tem... Não, mas ele é muito ocupado, o gerente e tal. Não, eu queria falar que o meu filho é apaixonado por rádio e ele é muito inteligente, muito esperto. Eu queria colocá-lo nesse caminho, conseguir uma ocupação para ele aqui e tal, por causa da rádio e tal. E aí a pessoa que estava atendendo começou a dar argumentar, disse, olha, é difícil e tal, mas eu vou tentar marcar um dia para a senhora, quem sabe tal. Nisso passou o gerente atrás, ouviu um pedaço da conversa, voltou e disse, leva ela ali na minha sala. E assim começou o meu casamento com rádio. Porque daí ela me apresentou, conversa vai, daí disse, pode começar aqui na segunda-feira. E por coincidência eu comecei a trabalhar, minha carteira depois foi assinada a carteira, exatamente no dia do meu aniversário. E eu comecei a trabalhar com rádio. Comecei alguns dias na portaria e comecei trabalhando no rádio efetivamente como sonoplasta, técnico de som. E depois fui para redator, depois fui para isso, e aí depois fui embora, né? Fui embora, que eu digo, fiz várias funções no rádio, até diretor, né? Passando pelo microfone. Eu trabalhei na Rádio Araranguá, depois vim para Criciúma, trabalhei na Rádio Eldorado, trabalhei na Marconi de Uruçanga, e até que fizemos a negociação, adquiri a Rádio Som Maior e trabalho na Som Maior. Eu tenho um programa que eu apresento às 7 horas da manhã, que está no ar faz mais de 30 anos. Então eu tenho, esse tempo todo, considerando desde o tempo que entrei na rádio, eu tenho nada menos que 50 anos de vida no rádio, desde quando eu comecei como sonoplasta até hoje. Então vamos devagar. Você já resumiu a tua trajetória. Você lembra do nome do gerente, desse gerente da rádio? Adulce Vieira. Como? Adulce Vieira. Imagina, inesquecível. Ele tem o seu Adulce era um gestor firme, né? Sisudo, rígido, mas um coração enorme, boa gente. Tanto é que ele teve essa sensibilidade, né, de ele estar passando, ouviu a minha mãe comigo do lado, e ele disse depois, porque não, estava ali a tua mãe, e a gente viu que estava ali de coração, contigo do lado, ou seja, intenção tua. Eu digo, vou dar uma oportunidade para esse rapaz,
ele já, família simples, né? Minha mãe era professora, meu pai trabalhava na prefeitura, né? Era motorista, né, da prefeitura. E aí foi embora. Então, lembro dele, eu conheci, trabalhei um bom tempo com ele e tive informações dele até quando ele faleceu já. Como é que foi começar a trabalhar como sonoplasta? Imagino que seja no tempo das bolachas, né? Claro. Dos discos. Como é que era? Marcão, hoje é uma moleza. Eu falo com os operadores, né, de que hoje é uma moleza, porque na época, quando eu comecei, a gente tinha 2 pratos, né? 2 pratos, e tinha era a rotação 78, rotação 33. Então, o disco, música, era a rotação 33. Os comerciais eram daqueles disquinhos pequenininhos, de acetato, mais grossinhos, que era a rotação 78. E não tinha tipo, bota o break e aí rodam todos os comerciais. Era 1 a 1. Então o spot, o comercial tem 30 segundos, então tu tinha que estar rodando aqui o disco, vou para o intervalo, tu tinha que estar aqui já na rotação 78, a agulha na ponta, prontinho para soltar, e aí quando soltou aqui, tu tinha 30 segundos para passar o outro para a rotação 78, botar o disquinho, botar a agulha no ponto, e não podia dar aquele não, tu tinha que soltar em ponto que ele engrenasse para manter a sintonia. Então era 1 a 1, o bloco comercial, aí é que você trabalhava. Hoje no bloco comercial, acabou-se, a rádio só volta daqui 3 minutos. Não, aí é que você tinha, e era perícia, né? Milimétrico. E quando estava terminando o bloco comercial, tu tinha que rapidamente, estava rodando aqui o comercial de 30 segundos, tu tinha que rapidamente voltar para a rotação 33, preparar o disco aqui e tal, para você voltar. Então era uma outra atividade, né, que exigia calma, perícia, astúcia. De vez em quando a agulha passava direto, você botava no meio, principalmente no início, né? Mas era muito mais difícil e era mais delicado na época do que agora. Agora, com a tecnologia, as coisas ficaram mais fáceis de tocar nesse aspecto. E você aprendeu fazendo? Fazendo, errando muito. Fazendo, é cada história muito, muito interessante. Conta aí pra gente, vocês lembram? Tem muitas histórias, porque tu imagina, eu era um garoto de 16 anos, 15 para 16 anos, e os profissionais do rádio, todos eram já tinham mais tempo de estrada. Na época trabalhei lá com grandes nomes, né? Eu comecei no rádio com Antônio Rosa, no meu entendimento, das melhores vozes com quem eu trabalhei até hoje na vida. O Antônio Rosa eu conheci lá, tinha o Valdeci Gonçalves, o Enio Querido Nunes, tinha o Edson Batista, tinha muitos, o João Batista, e eram profissionais, inclusive na técnica, todos muito experimentados. E eu guri, né? 15 anos. O que está esse guri metido aí? Entendeu? Então, uma vez o André Martins, que era uma celebridade, amigo dos donos, a rádio lá era do Grupo Freitas, e o Grupo Freitas que era baseado em Criciúma, e o André Martins era amigo dos donos, então ele fazia um programa lá, André Martins e a Saudade. Então ele queria os melhores trabalhando com ele, melhor operador, experimentado. Um dia eu fui escalado para fazer a operação dele. Aí ele entrou e disse: "Ô guri, tu não vai fazer bobagem no meu programa, hein?" E entrou no estúdio. Pronto, era o que precisava para te estabilizar. E aí eu fiz o programa direitinho e tal, não errei nenhuma, e fiz bem e tal, e depois ele elogiou. Um dia, um cidadão foi visitar a rádio e um parceiro nosso, sem nenhuma maldade, né? Ele foi mostrar o que é que funciona, como é que não funciona. Olha, aqui tem isso e tal. E aqui é a nossa mesa de operação técnica. Aqui tudo se resume, tudo acontece aqui, bota no ar e tal. E o prato ele não era rígido, tinha um pouco de molejo, que é no caso para mexer aqui, né? Para ele não ficar duro, para não pular a linha, para não pular a agulha. Mas não podia ficar batendo ali, né? Daí ele disse: "Não, aqui isso, sim, porque aqui tem nosso estúdio, aqui tem os nossos gravadores Akai, que na época eram os mais modernos, aqueles gravadores de rolo grandes, gravadores Akai, que são os mais modernos e tal. E aqui onde bota os discos, inclusive, tem esse molejo aqui, ó, ele bateu aqui, ó, e estava no comercial, a agulha fez tum, 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 tum." Que hilário. Ô, Adelor, você se lembra quando é que você fez a passagem para a apresentação? Como é que foi essa
essa transição? Eu demorei um tempo para fazer a apresentação, porque eu tinha uma dificuldade, eu era gago. Eu era gago. E eu tinha uma voz meio de taquara rachada, né? Entendeu? Então, demorou um tempo. Eu fui, antes de ir para o microfone, eu fiz algumas coisas no microfone lá em Araranguá, coisa rápida e tal, e fiz algumas coisas aqui como repórter na Rádio Eldorado. Mas eu fui primeiro para a apresentação na TV Eldorado. Eu fui apresentar, então eu apresentava com a Dilamar Rocha. Mas era um guri, né? 17, na época que eu fui para Eldorado, eu tinha 19, 20 anos e tal. Eu fiz aqui na TV, não no rádio, na TV, eu fiz aqui em Criciúma a primeira transmissão ao vivo de externa, com link, que foi exatamente o velório do seu Dionísio Freitas. Mas enfim, eu fui primeiro para a televisão e eu tive que vencer essa questão da gagueira, que não era fácil, né? Era tímido também, não? Era muito tímido e gago. Sabe como é que eu venci a gagueira? Uma vez eu fui entrevistar um deputado aqui da região, deputado Nereu Guide, deputado ativo, conhecido e tal. Fui entrevistá-lo porque ele estava citado, ele estava mapeado para ser vice-governador, candidato a vice-governador, ele era deputado federal e era secretário de Estado. Eu fui entrevistá-lo e quando eu comecei a entrevista, ele... Eu digo, mas foi tal. E eu disse, que dificuldade vai ser um gago entrevistando um gago, né? E a gente foi. Quando terminou a entrevista, eu disse, deputado, o senhor me permite e tal? Não, pois não. Como é que o senhor consegue fazer a sua carreira política gago desse jeito? Eu imagino um comício, o senhor fazendo um discurso na tribuna, gago. E eu pergunto para o senhor, porque eu também sou gago, e eu quero saber como é que vence isso. Daí ele disse, eu nunca gaguejei na minha vida num discurso, seja em comício, seja na tribuna. Mas como? O senhor aqui foi uma dificuldade? Daí ele disse, não, eu só gaguejo aqui nas conversas informais. Aí ele disse, eu uso uma técnica, que isso na verdade te faz pensar, né? Uma técnica que é o seguinte, antes de falar um discurso, porque gago é gago, porque é como dois gordinhos que querem passar na porta ao mesmo tempo, aí não passam. Então, o gago é a mesma coisa. Então, o que eu faço? Eu penso em cada palavra antes de pronunciar. Antes de soltar para a porta, vai um gordinho por vez, vai uma palavra por vez, eu penso na palavra e solto. Que, na verdade, o que ele disse é o seguinte, é falar mais pausadamente, pensando no que tu fala, né? Não é soltar dois gordinhos por vez, que daí tu te agonia, tu tranca e gagueja. E eu usei aquilo ali, puf, entrou no meu... Eu fiquei pensando naquilo e fui usando aquela técnica do Nereu, foi como eu venci a gagueira e fui para o microfone. E aí, você se lembra quando você começou a fazer a apresentação efetivamente na rádio? Quando eu comecei a fazer esse programa que eu apresento ainda hoje, né? O mesmo nome? Não, na época era Primeira Hora. Aí depois, quando trocou um diretor da rádio, já tinha um período lá, quando trocou o diretor da rádio, veio o Glauco, que era de Porto Alegre, e aí ele trocou o nome para programa Adelor Lessa. E aí ficou. Né? Aí ficou até hoje. Mas eu lembro que o titular do horário, ele saiu da rádio, e o Pedro Barcelos, que era o gerente, que também é locutor, radialista tradicional aqui da cidade, o Pedro assumiu o programa e disse, Lessa, vamos comigo, porque daí tu faz as entrevistas. Nós apresentamos juntos, e nas entrevistas tu me ajuda a fazer as entrevistas, que tu está mais inteirado aí dos fatos e tal. E a gente foi, mas isso durou 3 dias, porque daí o Pedro nunca mais apareceu. E aí eu acabei assumindo o programa e estou nele até hoje. Ô, Adelor, são quantos anos de rádio? São mais de quantos? 50 que eu trabalho em rádio. 50 de trabalho em rádio. Meio século. Comecei cedo, hein? E, bom, a gente sabe que o rádio aqui no sul do estado ele é bem forte, né? Como é que você pode avaliar essa importância do rádio na região, na conquista de demandas sociais, levantando bandeiras da sociedade, enfim, como é que você analisa o rádio aqui no sul do estado? O rádio aqui é muito forte, cumpre um papel importante, é uma ligação muito forte com as questões comunitárias, com as bandeiras da cidade. Nós sofremos aqui uma influência forte do rádio gaúcho, do rádio do Rio Grande, que é um rádio qualificado, muito informativo, de bom padrão, e como a gente está próximo do Rio Grande, na época,
na época eu digo, há tempos atrás, quando nós começamos no rádio e tal, até tipo década de 80, mais ou menos, a nossa referência era muito mais aqui o Rio Grande do que o estado de Santa Catarina, até a década de 70, mais ou menos. Então a gente ouvia muito Rádio Gaúcha, Rádio Farroupilha, Rádio Guaíba, que eram as emissoras fortes, né? E tanto é que tem muitos profissionais do Rio Grande que vieram para cá. Então, a partir daí o rádio daqui se consolidou e a prática do rádio daqui é muito envolvido com as questões comunitárias, com as bandeiras da região. É briga pela BR-101, pela duplicação da 101, é briga pelo anel de contorno viário, e assume, faz campanhas e tal. E isso fez uma ligação muito forte do rádio com a comunidade, com as pessoas, com os empreendedores também, os trabalhadores e tal, enfim, com a cidade. A gente briga pela questão do carvão, e brigou, e briga, né? Briga no sentido positivo de levantar bandeiras. Então, isso fez uma relação muito forte do rádio com a comunidade, e por isso o rádio de Criciúma e da região é um rádio forte. A gente teve nos últimos anos, décadas, sempre uma ameaça, né? Agora com as redes e tal, o rádio vai, o rádio. Dos veículos tradicionais, chamados tradicionais, o rádio foi, e os números mostram isso, pesquisas mostram isso, o rádio foi o que se manteve firme e cresceu um pouco, porque ele passou a usar as novas ferramentas, e o faz muito bem até hoje. Adelor, você falou, já citou alguns nomes que você, com feras que você já trabalhou lá em Araranguá. Aqui em Criciúma, que nomes você poderia citar? Certamente você conviveu com grandes profissionais. João Sônego, para mim, minha principal referência, João Sônego, J. Sônego, com quem eu partilhei microfone, além de companheiro de microfone, foi amigo, parceiro, conselheiro, grande profissional. Trabalhei com Milioli Neto, grande profissional, figura maravilhosa. Trabalhei com Clésio Búrigo, grande referência do rádio, um dos melhores que eu conhecia. Eu era fã do Clésio Búrigo quando eu era garotinho em Araranguá e ouvia rádio lá. Eu era fã do Clésio Búrigo, depois tive o privilégio de trabalhar com ele aqui. Aderbal Machado, Adilamar Rocha, Lenita Calduro, e tantos nomes com quem eu tive o privilégio de trabalhar. Afonso Martins, Beto Silva, e grandes nomes do rádio que eu tive o privilégio de trabalhar. Com todos aprendi muito, da Choni Silva, aprendi muito com todos eles. A gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende, aprende cacuetes, aprende postura, sempre aprende, né? Com todos eles. A gente aprende até hoje, né? Está sempre aprendendo. Adelor, a gente sabe que o teu nome, Adelor Lessa, é uma grife, né, do rádio de Santa Catarina, de credibilidade, de notícia confiável. Como é que se constrói essa reputação nesses anos todos, Adelor? No rádio, no jornal, na TV? Marcão, você tem que falar a verdade. Você tem que passar a informação. Tem que estar sempre aberto, com o ouvido aberto a todas as tendências, e sempre pautando a tua postura pela informação correta, completa, para não cair em contradição, não passar fake news, estar sempre à disposição, ter uma relação com todos os segmentos, procurar sempre trabalhar com as principais informações da cidade e da região, seja de onde vier, né, as principais informações, e sempre tratar aquilo que é interesse positivo para a cidade. Tratar de notícia boa, tratar de notícia ruim, mas sempre tratando de forma adequada, tratando com uma informação completa, né, informação inteira. Então, você vai o tempo todo, você está sempre sob o fio da navalha, mas o X da questão é você trabalhar com a informação completa e correta. Às vezes é melhor levar um furo do que ser assodado e dar uma informação na frente e a informação incompleta ou equivocada, e daí você acaba pagando mico. Então, sempre dar informação completa, correta, e estar sempre aberto aos ouvidos, né, para acrescentar, corrigir, aperfeiçoar. Então, isso é o dia a dia. É assim que a gente trabalha o dia inteiro, o dia a dia. Eu tenho uma rotina cedo, acordo muito cedo, e acordo buscando notícia, pescando informação, indo atrás. Isso dá prazer, Marcão. Mas é assim, é você se fiscalizando todo dia, o dia todo.
Você falou em rotina. Que horas que começa a tua rotina? Como é que é essa coisa de checar de... Você deve checar a informação o dia inteiro, né? O dia inteiro. Às vezes eu esqueço que acordo muito cedo e eu começo a passar mensagem para as pessoas e as pessoas dizem, tava dormindo, né, meu? Você acorda perto das 4, é isso? 4h20 eu acordo, todo dia. Acordo 4h20, porque daí acordo e aí fazer as minhas coisas de casa e tal. Eu chego aqui na rádio, eu vou checar o que tem da produção pronto e vou checar com o que tem de informação nova que eu posso agregar, o que eu acompanhei durante a noite, o que teve de informação complementar, enfim, eu faço o passeio final, né, o arranjo final, a correção final ali, na hora, aqui, um pouco antes. Aí prepara editorial, vem e tal, de preparo. Então, eu chego às 4h20, eu chego aqui na rádio 5 e pouco, para apresentar o programa às 7. Então, digamos que 2 horas antes do programa eu estou aqui. E não tem tempo, entendeu? Olha, vai, escreve, mexe aqui, checa e tem informação sobre isso. Aí tu vai checar dados, quando é que isso começou, quando é que foi baixado o decreto disso, quando é que veio aquela informação para que você... Porque a pessoa que vai me ouvir às 7 horas, ela acordou um pouco antes e ligou o rádio. Ela não quer saber, ela quer a informação completa. Tu falou de um caso assim e tal, que foi... Mas quando é que foi isso? Por que isso agora é assim? Quantos tem? Vai valer por quanto tempo? Entendeu? Tu tem que dar a informação completa, tem que ir atrás, né? Então eu acordo muito cedo para isso. Quando você está apresentando o programa, você está checando tuas... Direto. E esse é o meu grande parceiro todos os dias. Estou sempre com o celular. Eu faço o programa não é fechado, né? O programa está aberto sempre, né? Então eu estou entrevistando alguém, estou entrevistando aqui o Marcão, estou entrevistando alguém, o ouvinte me pergunta para ele isso, eu pergunto, né? Perguntas procedentes, de vez em quando vem alguma... Quando é agressivo, que vai no pessoal, eu não vou nessa trilha, nessa linha. Acho que tem que ser... Se eu estou entrevistando alguém, eu estou convidando alguém para me dar entrevista. Então, eu procuro ser respeitoso. Eu pergunto e posso insistir na pergunta, posso cercar, posso isso e tal, eu posso até apertar mais ou menos, mas eu procuro não ser desrespeitoso. Vou sempre ser respeitoso e sempre me colocando na condição de entrevistador. Eu não sou debatedor, não vou bater boca com o entrevistado. Procuro não fazer isso e me policio para isso, porque cada um na sua. Então, estou sempre aberto aqui com o celular, sempre no WhatsApp, informação que acontece da hora, um acidente que aconteceu, uma ocorrência, uma operação policial que aconteceu, algo que aconteceu no poder público, uma informação de um fato, de um evento que está acontecendo, uma informação. Eu estou sempre aberto, sempre atualizando o programa. O programa é um programa vivo. O rádio que tu faz e o rádio que as pessoas gostam de ouvir é o rádio vivo, que está... É do momento, não é só para colocar aquilo que tu preparou ontem que tu vai colocar no ar, não, o programa é agora, então o que acontecer agora você tem que colocar no ar. Aí eu estou também acompanhando na televisão o que está acontecendo, eu estou aqui na internet, eu estou nos blogs, eu estou sempre com o radar ligado. Vamos falar um pouquinho do teu lado gestor, né? Como é que você consegue conciliar esse lado jornalista com a direção da emissora? Como é que você consegue equilibrar tudo isso? Eu tenho uma equipe boa, legal, os meus 2 filhos trabalham comigo, me ajudam na gestão, e antes de meus filhos trabalharem comigo eu tinha uma boa equipe e trabalho partilhado, mas eu fico aqui full time, né? De vez em quando alguém pergunta, tu tem uma vida tranquila, porque depois das 9h30, quando acaba o meu programa, né? Depois das 9h30 tu fica tranquilo, né? E o que tu faz? Aí é que eu começo a trabalhar. Até as 9h30 eu me divirto, né? Entre aspas. Mas tu tem que dividir os tempos, né? Eu sou jornalista 24 horas, mas eu também sou gestor da rádio nesse período. E a gente partilha informações, eu adoro visitar cliente, falar dos meus produtos, falar da rádio. Eu trato com os meus parceiros de comercial, de administrativo, para checar as contas, as finanças, as receitas, as despesas, cuidando daqui. E eu faço tudo isso com o time, né? Trato disso aqui no comercial com esses, trato com aqueles e fico nessa rádio o dia inteiro. Eu saio daqui, eu fico mais tempo, muito mais tempo aqui do que em casa. E era um sonho teu ter uma rádio?
Era um sonho meu. Quando eu comecei a trabalhar na Rádio Araranguá, lá atrás, Prisca Zeras, né? Lá atrás, era garotinho, tinha 15 anos, e eu via que aquilo era o que eu gostava de fazer. Eu adorava aquilo. Então, um dia eu quero ter uma rádio. E um dia eu quero ter uma rádio. E aí, quando eu vim para cá, eu dizia... Primeiro eu tive jornal, mas eu dizia para os meus parceiros e tal, um dia eu quero ter uma rádio. Rádio é um sonho, rádio é dinâmico, rádio é vivo, rádio é na hora, instantâneo, né? Dá uma adrenalina maior, tu te realiza o jornal, tu faz hoje para rodar à noite, para ele sair amanhã, e ele tem uma duração de 24 horas, entendeu? Então, ele perde o efeito, perde a vida rapidinho, e o rádio não. Então, era um sonho ter uma rádio, e ter uma rádio é um sonho realizado. Quais foram as principais evoluções que você acha que favoreceu o rádio nesses 50 anos, Adelor? Bom, além da tecnologia, né, da operação técnica, dos transmissores, de equipamentos e tal, mas principalmente a facilidade de contato com as pessoas, né? A facilidade que você tem de ter as portas abertas, né? A interação, as ferramentas que te permitem a interação com os ouvintes, com os parceiros. Essa foi o grande ganho do rádio. Você imaginar que você está aqui, né? Você está aqui com o programa, e eu estou aqui com o celular ligado, estou apresentando o programa. Aí, de repente, vem uma pergunta de um parceiro, de um amigo nosso, um ouvinte nosso, que está na Itália, que está em Lima, no Peru, que está nos Estados Unidos, que está na Alemanha, ou que está no Nordeste, ou que está aqui no bairro São Francisco, Nova Veneza. Tudo se comunica ao mesmo tempo, da mesma forma, pelo mesmo canal, e na hora. Então, as pessoas te ouvem, antes as pessoas te ouviam pelo rádio, onde alcançavam as ondas do rádio. Hoje as pessoas te ouvem em qualquer lugar do mundo, onde estiver, em qualquer horário, seja na água, no mar, na colina, no morro, na serra. Então, o grande ganho do rádio foi essa parte tecnológica de facilitar o acesso, a interação dos ouvintes com o trabalho que a gente faz, com o rádio especificamente. Você consegue citar a sua grande cobertura da tua vida no rádio? Foram muitas. 30 anos só desse programa, 50 anos. Mas eu tenho muitas coberturas, eu sou, Marcão, eu sou um cara, sou um profissional com muitas histórias para contar. E conta aí pra gente algumas. Não realizado, porque eu ainda quero trilhar muito. Quando me perguntam, quando é que tu pensa em parar? Estás projetando parar? Eu nunca pensei nisso. E eu vou, por mim, enquanto eu conseguir conectar e articular bem as coisas, né? Eu adoro isso que faço e fico muito feliz quando faço isso. Eu tive grandes coberturas de eleições, grandes entrevistas, entrevistar candidatos a presidente, entrevistar governadores, debates de candidatos a governador e grandes coberturas jornalistas de campanhas que nós fizemos pela duplicação da BR-101. E a gente fez, por exemplo, nós reunimos aqui, fizemos uma concentração organizado, projetado e promovido pela rádio. Nós fizemos uma concentração aqui na Praça Nereu Ramos, em Criciúma, no centro de Criciúma, pela duplicação, que não tinha iniciado ainda a duplicação da BR-101 no trecho sul. Eram, na época, tinham feito uma conta, eram acho que 240 mortes no trecho sul da BR-101. E aí a manifestação foi no final do dia, e a gente combinou com uma escola municipal que a manifestação estava acontecendo, era ali na escadaria da catedral, e aí de repente entraram 250 crianças, já tinha escurecido, entraram 250 crianças com uma vela, cada uma com uma vela acesa, representando cada uma das vítimas. E aí a gente trouxe também o representante da comunidade indígena lá do Morro dos Cavalos, porque a conversa que tinha na época é que não dava para fazer a duplicação porque os índios não deixavam. E aí a gente trouxe o cacique e disse: índio quer duplicação. Por quê? Porque ia garantir mais acesso e tal, como o índio quer hoje o túnel lá no Morro dos Cavalos, que tira agora o trânsito de perto da casa deles e tal. Então nós fizemos grandes coberturas, muitas coberturas, e quero fazer muitas ainda, e muitas grandes coberturas.
Para a gente encerrar, Nós Adelor. fizemos, por exemplo... Pois Desculpa, não, pode falar. Nós fizemos, por exemplo, a primeira missão, hoje se faz, mas a primeira missão com empresários da região, uma missão empresarial no exterior, na Itália, para conhecer indústrias, empresas lá do mesmo segmento do vestuário, para buscar tecnologia nova, coisas avançadas que poderiam ser implantadas aqui. E a gente acompanhou isso, a gente ajudou a organizar, a mobilizar e acompanhou isso para trazer tecnologia que foi de um resultado maravilhoso, maravilhoso. Entre tantas e tantas coberturas que a gente fez, o rádio nos permite isso. E eu digo sempre que o rádio é uma concessão pública, né? Um espaço, né? É uma concessão pública. Então, você tem que trabalhar pelo interesse público, pelo interesse coletivo. E a gente coloca o rádio sempre a serviço disso. Para a gente encerrar, Adelor, que conselho, que dica você daria para um jovem hoje que quer trabalhar no rádio? Quais são as características que o mercado hoje exige desse profissional? Quer trabalhar no rádio? Mergulha no rádio. O rádio é apaixonante. O que tu vai fazer no rádio? Tu pode fazer operação de áudio, tu pode fazer redação, tu pode fazer locução, tu pode fazer tudo isso. Mídias sociais, né? Agora, mídias sociais, tu pode cuidar do... Enfim, tu pode fazer muita coisa. Mas gosta do rádio? Primeiro, tu tem que ouvir rádio. Ouve rádio, vê o rádio que tu gosta e mergulha no rádio. Vai te apaixonar. Não tem coisa mais apaixonante que o rádio. O rádio é maravilhoso, é a melhor atividade profissional. Eu tenho dito que se eu na minha próxima encarnação, eu quero trabalhar com rádio de novo, porque eu não vou estar feliz em nenhuma outra atividade profissional. Obrigado, Adelor. Opa, prazer, querido. Tamo junto. Viva o rádio.